Olá, a TV Folha começa agora mais um programa da série de entrevistas com os pré-candidatos a presidente da República. O nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Maia, ele tem 47 anos, é presidente da Câmara dos Deputados e é pré-candidato pelo DEM. O Rodrigo Maia está no 5º mandato como deputado federal e com o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, ele é o segundo na linha sucessória à presidência da República. Estou aqui para entrevistá-lo com a Alexa Salomão, que é editora do Caderno Mercado, o caderno de economia da Folha. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Então vamos lá. Rodrigo, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, você é uma pessoa que acompanha bastante essa pauta econômica e está bastante preocupado também, eu imagino, com a questão das contas públicas brasileiras, né? A gente tem algumas estimativas aí que estão sendo feitas de que o Brasil precisaria de por volta de 250, 300 bilhões a mais para tentar estabilizar a trajetória explosiva da dívida pública. Neste ano e no ano passado foi abandonada aí a questão da reforma da Previdência, que muitos veem como crucial para resolver essa situação fiscal, né? Haverá uma renovação no Congresso e um novo presidente. Como é que você vê o clima para resolver esse nó que muitas veem como o principal da agenda atual? Olha, eu acompanhei esse processo todo desde 2016, do segundo semestre, em relação à discussão dessa agenda de reformas, e acompanhei também com pesquisas, e você vê nitidamente que já há uma compreensão da sociedade em relação à distorção dos sistemas de previdência entre público e privado. É óbvio que não é normal que um servidor possa se aposentar com 50 e um trabalhador que ganha um salário mínimo, que representa quase 70% dos nossos aposentados, só consiga sua aposentadoria com 60. Então há uma compreensão na sociedade nesse tema, o que isso reflete, sem dúvida nenhuma, no plenário, nesse plenário ou no plenário de amanhã, né? O que não há ainda é uma compreensão em relação à necessidade de uma idade mínima no regime geral, algumas mudanças no regime geral. A sociedade ainda entende que há alguma chance, algum caminho de alguma outra fonte para se financiar a previdência do INSS do regime geral. Então, acredito que a comunicação que tem sido feita por todos que defendem a necessidade de se organizar as contas públicas em relação a uma igualdade de modelos de sistemas entre o público e o privado é mais compreensível, né? A gente sabe que o impacto maior dessa reforma será nos estados, mais do que na própria União, que já fez essa reforma em 2013, o que você precisa é organizar os anteriores a 2013, mas, sem dúvida nenhuma, você ainda tem no regime geral muita necessidade de mudança que não há compreensão na sociedade. Isso vai refletir sempre no plenário, refletiria na votação do ano passado, se ela tivesse ocorrido, se a gente não tivesse passado por tantas crises, né, por duas denúncias contra o presidente, e vai refletir no próximo ano, né, se os candidatos não colocarem isso de forma clara e aquele que foi eleito não compreender que essa é uma agenda que é decisiva para que o Brasil possa, de fato, entrar para um caminho de crescimento econômico mais sustentável. Ventilou-se que ela poderia ser votada depois das eleições, preparando o terreno para o próximo presidente, aliviando um pouco a demanda no início do governo. Existe essa chance ou não? Tem que ser uma coisa para depois da eleição? Tudo é uma questão da gente mudar a forma de fazer política no Brasil. Se os candidatos, todos eles, incluindo a minha pré-candidatura e possível candidatura a partir de agosto, se todos se comprometeram, ou aquele que vencer tiver compromisso com o eleitor no processo eleitoral, como presidente da Câmara, independente de onde eu esteja, em janeiro de 2019, vamos pautar. Agora, não dá para pautar uma matéria como a Previdência em novembro ou dezembro, se esse debate não existir no processo eleitoral. Não é um debate difícil. Em relação aos dois sistemas, é muito fácil você explicar a importância de se organizar o modelo sem precisar cortar salário de ninguém, apenas cobrando mais tempo de serviço, mais tempo de trabalho, principalmente dos servidores públicos. Também no regime geral também tem a necessidade da criação da idade mínima, mas novembro e dezembro só se for a pauta do presidente eleito, né? Porque senão fica parecendo que se falou algo na eleição e logo depois da eleição se caminhou para se reorganizar sem o apoio da sociedade de forma necessária.
Uma pergunta inevitável, Rodrigo, é a seguinte: o presidente Michel Temer sofreu 2 denúncias contra ele que foram votadas e ele passou ali no Congresso sem que fosse aberto o processo. É possível que haja uma 3ª denúncia nessa questão do inquérito dos portos, né? Como é que você veria? Bom, você seria inclusive o primeiro na linha sucessória, né? Como é que você vê aí o clima no Congresso hoje, se eventualmente vier mesmo uma 3ª denúncia, sendo que a gente está na boca do processo eleitoral, né? Olha, o que eu tenho dito a todos que me perguntam sobre esse assunto é que eu não estou indo atrás de informação, não tenho informação e acredito que a melhor coisa que eu faça é continuar com a pauta da Câmara e não tratando desses temas. Nós já temos muito problema no Brasil, né? Nós estamos vivendo um momento ainda de muita instabilidade econômica, política, e esse é um assunto que vai gerar instabilidade. Se essa for a decisão do Ministério Público, nós vamos respeitar como respeitamos, né, e pautei a votação das outras 2 denúncias, mas eu acho que é um tema que precisa ficar nas investigações e elas terminando, aí o Ministério Público toma a decisão que entender melhor, ou oferecer a denúncia ou não. Nessa questão de pautas na Câmara, o que tem condição de avançar nesse momento da agenda econômica? Tem 15 medidas que foram propostas pelo governo e elas estão travadas. O cadastro positivo é uma delas, que nós estamos na expectativa. Existe condição de avançar alguma coisa antes das eleições? Não, nós vamos avançar numa pauta que não é exclusivamente do Executivo. Acho que até foi uma indelicadeza do governo pegar muitos projetos que não são do Executivo. O cadastro positivo não é do Executivo, o projeto veio do Senado. A duplicata eletrônica, que a gente espera votar também nas próximas semanas, ela também não foi, a origem não foi o governo, a origem foi uma ideia minha junto com o diretor do Banco Central. A autonomia do Banco Central também? Não, a autonomia do Banco Central tem um do governo antigo, né, que a gente está usando como base para não dar inconstitucionalidade em qualquer mudança administrativa, mas já tem urgência aprovada já há um tempo, e nós vamos usar essa urgência se tivermos votos para votar a autonomia. Então, acho que o cadastro a gente vota semana que vem. A duplicata eletrônica nós estamos começando o debate, mas já bastante avançado em relação a um tema que esse para mim é o tema mais importante de todos, que a duplicata eletrônica vai gerar condições de crédito barato para milhões de fornecedores, de grandes varejistas, de grandes lojas que hoje monopolizam, né, o direito do desconto da duplicata com taxas de juros mais altas. Você vai dar uma competição ao mercado. A nossa expectativa é que a gente consiga um incremento no mercado de crédito parecido com o crédito consignado lá no 2003, 2004, 2005. Então, é um tema importante. A regulamentação das agências reguladoras, que eu acredito que é um tema muito importante, porque organiza um ambiente que é importante que seja cada vez mais do Estado e menos do governo, e a forma como se filtra nomes para as agências muitas vezes tem mais política do que qualificação técnica. Tem a questão do distrato, que eu acredito que é um tema muito importante, reorganizar o mercado de crédito, de mercado imobiliário para os setores médios da sociedade, que nessa crise a insegurança tomou conta, né, prejuízos muito grandes e uma regra, vamos dizer assim, meio que quase que comunista, né, uma queda onde o dono, né, o empresário fica com todo o risco, quer dizer, não há risco para quem compra, isso tem que se organizar de uma forma equilibrada. Então, são temas, eu acho que se a gente conseguir avançar nesses temas, nós vamos estar dando já uma colaboração grande para esse final de primeiro semestre, início de segundo semestre. A remuneração da folha de pagamentos para 56 setores que está também... Olha, tem um texto que foi elaborado pelo Orlando, que tira dessa reoneração uns 15 a 20 setores, mas não há ainda consenso na base. Eu estou pronto para votar, mas precisa de voto. Eu já disse ao governo que o governo precisa organizar a base nessa votação, que é uma votação importante, né? Eu preferia, e acho que toda vez que você toma uma decisão com um problema fiscal de curto prazo, né, com um problema explodindo a cada dia na sua frente, acho que você sempre toma a pior decisão. A melhor decisão para mim era que se fizesse um prazo até 2020, e em 2020 você acabasse com toda a exoneração, né, e todo mundo tivesse um tempo de planejamento e de reorganização da sua empresa. Mas o problema fiscal sempre prevalece, né? Tem também a discussão da privatização da Eletrobras. Ontem eu conversei com o ministro Marum, ele me procurou e disse: olha, você precisa dizer quantos votos o governo tem. Você tem que começar a organizar a base. Não, eu ajudo, porque sou a favor, entendo a importância
da concessão do controle do sistema Eletrobras, mas o governo precisa participar disso. Nós vivemos um sistema presidencialista. Então, eu estou esperando nas próximas semanas se o governo, de fato, tem condições de avançar ou não nessa pauta também. Rodrigo, o Supremo Tribunal Federal começou essa semana a rediscutir a questão do fórum especial, né, para políticos. Um levantamento do Senado, um estudo, na verdade, que foi feito, mostrou ali que no Brasil existem 54 mil cargos que têm a prerrogativa do fórum especial, né? E mais de 500 processos aí que estão hoje correndo no Supremo por conta disso e 200 que caducaram ali por falta de decisão, né? Como é que você vê essa questão do fórum? Você é a favor do fim do fórum? E como é que você se posicionaria a esse respeito? Eu acho que a Câmara, o Senado votou uma proposta, a Câmara atrasou, os líderes demoraram para indicar, mas eu sou a favor que se garanta as mudanças que estão colocadas, esperando que a decisão do Supremo ela seja para todos, né? Não seja exclusiva apenas para parlamentar. Então, acho que se for uma coisa ampla para todos, né, você desce tudo para a primeira instância, mantém com foro apenas aquelas que foram colocadas pelo ministro Barroso e pelo ministro Alexandre, eu acho que está da forma correta. Seriam os casos cometidos dentro do exercício do mandato. Acho que está da forma correta, talvez possa se avançar com a emenda constitucional no futuro em relação às cautelares, que é um debate que se tem, mas eu acredito que da forma como está colocada, eu acho que está da forma correta. O ideal é sempre que o Congresso legisle, né? Eu tenho dito aos deputados que às vezes ficam na dúvida, eu acho que a gente tem que legislar sobre foro, a gente tem que legislar sobre segunda instância, porque quando a gente reclama do ativismo do Supremo, quando a gente não faz nada, a gente está, de certa forma, concordando com aquela decisão. Mesmo que a decisão da emenda constitucional seja para ratificar a posição do Supremo, quando nós entendemos que há uma certa interferência do Supremo na legislação, na Constituição, né, emendando a Constituição, cabe ao Congresso legislar. Por isso que eu defendi, e não conseguimos instalar até agora, e devemos instalar na próxima semana a PEC do foro, e estou trabalhando para que a Comissão de Constituição e Justiça possa aprovar a admissibilidade e depois a gente possa criar uma comissão especial para discutir a segunda instância também. Exato, eu ia perguntar sobre isso, sobre a prisão em segunda instância. Qual é a sua posição pessoal em relação a isso? Eu sou a favor. Agora, é uma questão, eu sou a favor por emenda constitucional. Eu acho que da forma como o Supremo está falando, de alguma forma, há uma certa, vamos dizer, está de alguma forma emendando a Constituição brasileira. Eu sou a favor que se faça por emenda constitucional, por isso que eu digo que se o Supremo avançou, nós temos que, como eu defendo, ratificar essa posição. O que nós não podemos deixar é que o Supremo caminhe sempre por interpretar a Constituição e avançando além da interpretação na modificação da Constituição brasileira. Mas isso não é porque o Congresso também não toma medidas nesse sentido? Por exemplo, a prisão de segunda instância. Se for fazer uma pesquisa no Congresso hoje, talvez não seja... Mas deixa eu lhe falar, muitas vezes, não legislar significa uma decisão. A decisão de eu vou fazer porque não está legislando é uma decisão, você me desculpa, ela é um pouco menor. Né? Por exemplo, se eu tentar aprovar a reforma da Previdência e não tivermos votos para aprovar a reforma da Previdência, o Supremo vai legislar? Talvez fosse um tema que fosse para o Brasil o mais importante. Não é isso? Então, por que não legisla então? Legisla nos outros. Então tem que tomar cuidado, porque não ter voto para aprovar uma matéria não dá a prerrogativa do Supremo fazer a mudança. O Supremo não é a casa, vamos dizer assim, que fiscaliza os projetos que estão tramitando ou não na Câmara. A sociedade pode pressionar, por exemplo, processo eleitoral. A sociedade vai pressionar os candidatos ao parlamento e dizer, olha, a pauta que eu gostaria de um candidato, de um deputado eleito ou de um senador eleito é essa. Qual é a sua agenda? Então, é claro que é difícil, num país com tantas desigualdades, você construir pautas consensuais. Então, mas eu acredito que a justificativa da Câmara não pautar não é a justificativa melhor para compreender uma mudança constitucional feita por interpretação do Supremo. Lá no Congresso, tem espaço para quais outras reformas? Quais seriam possíveis ser colocadas em andamento logo após a eleição? Assim, tem a reforma tributária, que é muito importante. Eu sempre digo para todo mundo que muitas vezes as pessoas, por que você não coloca a reforma tributária como o principal ponto da sua agenda? Porque eu tenho um medo muito grande. Com a situação fiscal do governo federal e dos estados,
e a situação fiscal dos municípios crescendo também o problema, né? A situação está piorando, eu tenho sempre medo que o lobby de prefeitos, governadores e do presidente sempre seja mais forte que o lobby da sociedade, que a força da sociedade num debate sobre o sistema tributário no Brasil, e a gente acaba tirando, né, de uma reforma tributária num momento como o de hoje, né, um sistema que pareça mais simples, menos burocrático, mas que por trás tenha efetivamente um aumento de carga tributária. Então tem que tomar um certo cuidado nessa discussão. Agora, ela é necessária, ela é muito importante, ela ajuda, claro. Esse ambiente tributário atrapalha muito o crescimento do Brasil. Certamente, com um sistema tributário melhor, nós vamos ter um impacto positivo no PIB brasileiro, isso tudo ajuda, mas tem que tomar sempre um certo cuidado. O governo está aí falando há meses que vai encaminhar o projeto da unificação do PIS/COFINS, mas por trás tem sempre o aumento de alguma alíquota. E, aliás, essa é uma agenda que, para minha felicidade, a Câmara, há alguns anos, já não tem voto para isso, que é aumentar impostos no Brasil. Você lembra como é que foi a nossa batalha pelo fim da CPMF, que o DEM, à época, que eu presidia, comandamos e conseguimos em 2007. O Brasil não quebrou, claro que o Brasil vivia um momento distinto do momento de hoje, mas eu acredito que ambiente para aumento de carga tributária não tem, mas a pressão, né, das receitas estaduais, a Receita Federal é sempre grande num debate como esse, mas eu acho que a reforma tributária tem um espaço sim para a gente continuar discutindo, né, o Raul é o relator, vamos ver se a gente consegue fechar um texto. Eu acho que o que está faltando no texto dele, que tem muito apoio, é a transição. Como é que faz a transição? Acho que a Lei Candir, que aliás acabou o Supremo exigindo uma decisão do Congresso, o Congresso não decidiu, porque não há consenso de que forma que interpreta a Lei Candir para trás, né? A Lei Candir é sempre também um ponto de insegurança em relação a qual transição você consegue fazer numa reforma tributária, já que a Lei Candir gerou a expectativa nos governadores que haveria uma compensação, né, dos impostos não pagos pelos exportadores, e acabou que essa interpretação das compensações nunca ficou clara, e aí o governo federal diz que só tem, e parece que é verdade, só precisa transferir aqueles 3, 4, 5 bi que estão no orçamento. E aí tem estados que acham que tem que receber 30 bilhões por ano, que tem um passivo de 600 bilhões. Né? Então, essa confusão da Lei Candir, eu acho que atrapalha muito a fórmula de transição, né, de um sistema tributário atrasado, burocrático como o nosso, para um novo sistema. Rodrigo, sobre ainda a questão fiscal, né, muita gente usa, tem até a imagem popular, né, da cruz e a caldeirinha. O próximo presidente ele tem ou a reforma da Previdência ou vai ter que mexer na questão do teto, né, porque as coisas parece que não vai dar para fazer as duas coisas, né, viver sem a reforma e cumprir o teto dada a evolução do gasto público obrigatório. Você vê no Congresso, você falou que não tem clima para aumento de imposto neste Congresso, né, mas você vê no Congresso um clima mais favorável eventualmente para derrubar a PEC do teto e não aprovar a Previdência, ou a Previdência você acha que você está mais otimista, pelo que eu estou entendendo? Não, eu falo, a igualdade do sistema, onde aqueles que ganham um salário mínimo se aposentam com 65 e os que estão no regime geral, no serviço público, que ganham mais, também se aposentam com 65, isso tem consenso, nós vamos aprovar. E uma idade mínima, com essa transição de 20 anos, que eu acho que é até longa demais, ela também precisa ser aprovada. Todo mundo, expectativa de vida no nascimento do brasileiro é mais de 70 anos, 74 anos. Mas quando você chega a 60, essa expectativa de vida em qualquer estado, até nos estados do Nordeste, né, que são mais pobres, a expectativa de vida também é acima da inicial, óbvio, né? Cada faixa que você vai crescendo, a expectativa vai aumentando. Então é importante que as pessoas compreendam que uma idade mínima maior, né, a igualdade nos sistemas, nós estamos no limite do que dá para fazer sem precisar gerar nenhum dano a nenhum servidor, a nenhum cidadão. Portugal chegou a um momento que o direito adquirido acabou, que o sistema quebrou, eles tiveram que mudar. Tem salário, gente até hoje que tem 30%, 40%, 50% do salário cortado na Espanha, acho que é Espanha ou Portugal. Então a gente não precisa chegar nesse ponto. Agora nós estamos vivendo o maior momento de envelhecimento da população brasileira. A taxa de crescimento da população acima de 65 anos é 3% ao ano. E abaixo de 65 anos é 1%. Nós vamos estar em 15 anos um país tão velho como a Europa. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de déficit grande e envelhecimento muito acelerado da população brasileira. Então, esse déficit tende a crescer, né? É 1% do PIB ao ano, que o déficit público, o déficit previdenciário, público e privado, ele cresce. Então, tem que se organizar, até porque se nós
se nós queremos, de fato, ter uma política de investimentos nas áreas fundamentais, se a gente quer acabar com o déficit de vagas em creche, que hoje só 25% das crianças têm acesso, se nós queremos construir um programa com médicos brasileiros para que a atenção básica tenha atendimento a toda a sociedade, se nós queremos uma estrutura na área de segurança, cuidar das nossas fronteiras, tudo isso requer investimento. E a capacidade de investimento do Brasil hoje já é zero, é negativa por causa do déficit, mas o Brasil investiu só 25 bilhões. Eu fico pensando, como é que um país que tinha, né, de déficit em relação à infraestrutura logística, né, rodoviária, aquaviária e ferroviária, em 2013, todos os projetos necessários somavam na ordem de mais de 660 bilhões de reais. Então, você tem um déficit de mais de 700 bilhões na área de logística, você tem um déficit de 200 bilhões no saneamento e você tem déficit na área fundamental, que é educação e saúde, déficits enormes. Quer dizer, falta de professor e um investimento de 25 bilhões. Como é que você sai dessa equação? O que você tem de margem, se você olhar o orçamento público, quanto é que você tem de margem máxima hoje para, ao longo dos próximos 5, 6 anos, né, caminhar para uma economia do orçamento? Se você olhar tudo lá, reforma da Previdência, melhoria da qualidade da gestão na saúde, na educação, reforma do seguro-saúde, reforma da FGTS, se você fizer todas essas reformas que são necessárias, mas muitas delas são muito duras, você vai chegar a uma capacidade ao longo dos próximos 6 anos, aproximadamente 7, 8% do PIB. Agora, para isso, você tem que ter coragem de enfrentar alguns feudos, que existem há muitos anos, não apenas no serviço público, mas no serviço privado também. Você me perguntou aqui no início da reoneração, né? É 2 recursos no orçamento que somam na ordem de 285 bilhões entre desonerações, incentivos e benefícios, que muitas vezes a gente não sabe se aquele recurso que vai para o setor privado, se ele está gerando emprego, gerando melhorias da qualidade de vida da sociedade, ou se apenas ele está garantindo uma empresa que não tem capacidade de existir, que não tem produtividade, um setor ineficiente da economia. Então, essas mudanças, e para um país, né, com todas as dificuldades, com todas as desigualdades que a gente tem, explicar isso para o cidadão muitas vezes não é fácil, porque muitas vezes o grupo que comanda, tanto no setor privado ou no público, algum feudo desses, eles vão para o debate, por exemplo, qualquer reforma que seja, a reforma da Previdência ou agora no próprio cadastro positivo na duplicata. Eles vão para o debate, não é defendendo o espaço deles. Os cartórios não vão para o debate com a gente no cadastro positivo na duplicata, não é defendendo a posição deles publicamente. Eles vão dizendo que aquilo ali é contra o trabalhador, é contra o consumidor, que o consumidor está sendo prejudicado. O debate não é um debate claro, tipo, se por acaso a duplicata de fato for um sistema eletrônico, um sistema mais eficiente, mais barato, se você vai ter menos protestos, aí isso aí impacta quem? Impacta os cartórios, impacta os tribunais de justiça. Então nós temos aí vários desses feudos, é 15 bilhões aqui, é 20 bilhões ali, e todo esse dinheiro, né, que é desperdiçado muitas vezes dele, não vou dizer todo, porque tem muitos incentivos que certamente têm benefícios para a sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não se faz uma análise real por real para se ver se aquele dinheiro do setor privado ou se o salário do servidor público, que hoje a nível federal representa um salário 67% acima do salário do setor privado e nos estados 30% acima, significa que nós temos um serviço público que não tem nem tantos servidores assim, não é muito maior do que dos outros países, mas com salários que de fato encarecem muito as despesas fixas do governo federal e dos governos estaduais. Esses feudos, eles inviabilizaram a reforma da Previdência. É verdade. Inviabilizaram uma medida mais enérgica em relação à suspensão de subsídios. Você acha que um novo governo tem força para enfrentar esses lobbies? Olha, o governo mais o Congresso, né, que são poderes distintos, mas que tinham uma agenda convergente nas reformas do Estado como a Previdência, eu acho que sem as denúncias nós tínhamos superado pelo menos essa primeira fase, que era da igualdade do sistema, mais a idade mínima do setor, do regime geral. A gente teria avançado. É a segunda vez que você fala isso, Rodrigo. As denúncias, elas foram cruciais para a reforma da Previdência ser interrompida? Foram. Elas foram porque todo cacife político
do presidente Michel Temer foi embora com as 2 denúncias. Você sente nitidamente no plenário um ambiente que matéria com mais desgaste, o deputado já considera aquele que é da base, considera que votou certo, que cumpriu seu papel, né, de tomar a decisão, mas que aquilo gerou dano na sua base e que ele não quer mais desgaste. Então, todas as matérias hoje que entram com algum desgaste, algum debate mal organizado, o deputado, a primeira coisa que ele faz é tirar o time dele de campo para reorganizar o diálogo, para entender o que vai ser votado, que é o caso do cadastro positivo. Veio um debate que tinha problema, que ia prejudicar, na hora que a gente foi explicando. Não quebra sigilo de ninguém. As informações são as mesmas informações que o cadastro negativo tem acesso hoje, né? Que a empresa estará regulada pelo Banco Central, que a lei do sigilo vale para banco e valerá para o birô de nota, né? Então, quando você vai organizando a informação e quando você diz que quem é beneficiado com cadastro positivo é exatamente o brasileiro que não tem patrimônio, porque a classe média alta e a elite não precisa de cadastro positivo. Ela tem o seu patrimônio para dar como garantia se ela quiser pegar um investimento. Mas o brasileiro simples, o trabalhador que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, a única coisa que ele tem na vida é a boa reputação dele. E o que o cadastro positivo faz é organizar isso. Agora, infelizmente, o debate, como a gente diz, não é nunca feito no tema específico. Ele é sempre feito de forma enviesada. Agora, Rodrigo, a gente tem aí vários candidatos de centro, né? Você, o Henrique Meirelles, o próprio Michel Temer, centro ou centro-direita, né? Que tem esse discurso muito racional, muito técnico, né, sobre os problemas. Olha, temos que fazer a previdência porque o déficit é tanto, etc. e tal. Agora, quando a gente olha para o eleitorado, as intenções de voto, hoje o líder nas pesquisas seria um cara que está preso e que tem um discurso contra as elites, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: na sua opinião, o que está acontecendo com a sociedade brasileira para enxergar, para não ver esses problemas técnicos, né, que existem? E eu aproveito para te perguntar o seguinte: será que o impeachment da Dilma, na sua opinião, foi pouco educativo? Porque acabou que estourou uma recessão em cima de um governo, que foi o governo Michel Temer, e que acabou que as pessoas estão hoje um pouco raivosas, etc., por conta de uma situação econômica que não foi gerada neste mandato. Eu acredito que falta para o governo, para esse governo, é exatamente conseguir contar a história completa. Pois é. Né? Fica parecendo que tem uma memória do governo do presidente Lula, no momento que o Brasil cresce, mas não tem memória do final do governo dele, muito expansionista nos gastos, que gerou a eleição da presidente Dilma, escolhida por ele, e que gerou a uma crise econômica enorme, talvez a maior da história, né? Nos períodos ali de 2013, 14, 15 e 16, né? Desaguando no processo de impedimento. O problema não foi o impeachment, o problema é que o Lula é uma figura tão forte, a imagem, que afundou qualquer tipo de imagem em relação ao governo da presidente Dilma. E aí ficou parecendo o período onde o Brasil cresceu ali, 2007, 2008, 2006, né, contra uma herança que o atual governo não consegue mostrar que o que ele recebeu veio efetivamente, né, primeiro dos últimos 2 anos do governo do presidente Lula, depois da escolha do presidente Lula pela presidente Dilma e depois de toda o descontrole, a desorganização das contas públicas e também da gestão pública do governo. Eu acho que falta para o governo, né, fechar essa lacuna aqui. Eu acho que o governo passou por tantas crises que ele perdeu as condições de tratar dessa parte e ficou se defendendo nesses meses todos. Mas então, só uma questão específica então. A questão do impeachment, você acha que foi pouco educativo? Porque o meu ponto é o seguinte, se a bomba tivesse estourado a recessão com a Dilma, quer dizer, as pessoas teriam uma outra percepção. Então, você está dizendo o seguinte, havia um crime cometido, que era um crime, vamos dizer assim, é um crime pouco compreendido pelo brasileiro comum. O trabalhador não compreende a questão das pedaladas, né, do crédito lá, não compreende isso, mas ao mesmo tempo tem um crime e tem uma desorganização brutal das contas públicas, que já caminhava para mais de 14 milhões de desempregados, já caminhava para uma inflação de alimentos, pelo menos alimentos que é o que impacta mais a vida das pessoas, de mais de 20%, uma taxa de juros que já caminhava para mais de 20%, ia para mais de 30%, um descontrole generalizado, onde quem ia pagar a conta, por óbvio, era o trabalhador, né? Porque quem tem dinheiro aplicado
quanto maior a taxa de juros, mais se beneficia. É o rentismo, né? O rentismo no Brasil, né? Aqueles que aplicam em renda fixa no Brasil, né? Produzem pouco e ganham muito, né? Hoje menos, mais no passado. Então, aí a nossa decisão era, né? Então vamos deixar, né, a Dilma sangrando até a eleição, e na eleição eles vão estar no fundo do poço, mas mais do que eles no fundo do poço, o brasileiro no fundo do poço. Para onde ia o desemprego? Para 20 milhões de brasileiros desempregados? Ia caminhar para algo assim. Então são sempre decisões difíceis. Eu acho que o presidente passou, né, por essas crises todas, o que tirou dele as condições de construir toda essa narrativa verdadeira, né, de como era o Brasil em 2016 e de como é o Brasil hoje. Eu acho que isso ele teve essa dificuldade pelos problemas que passou e continua passando, e de fato há uma certa dúvida em relação à sociedade, em relação ao impeachment, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se o impeachment não acontece, a situação do Brasil, dos brasileiros hoje, seria muito pior do que a atual situação. Esses 12,9, 13,1 milhões de desempregados seriam indicadores muito piores, com inflação, né, reduzindo o valor do salário das famílias, dos próprios servidores, né, com taxas de juros absurdas, com o Brasil ampliando a recessão. Então, eu acho que para o Brasil, caracterizado o crime, eu acho que a decisão política, porque a decisão do Congresso é sempre uma decisão política, não é uma decisão, a decisão jurídica é sempre do Supremo. É claro que tem que ter a caracterização do crime, porque senão fica um jogo de ameaça ao governo, mas acho que a decisão, olhando os números que nós tínhamos em 2016 e até onde chegaríamos até 2018 com a presidente Dilma, eu acredito que, por mais que o presidente tenha todo o desgaste que tem, né, toda a falta de popularidade, de apoio da sociedade, se você olhar os números em relação à vida do cidadão, eu tenho certeza que o brasileiro está melhor hoje do que estaria com a presidente Dilma. Mas, Rodrigo, não é o que as pessoas estão sentindo. A economia, os próprios economistas previam que ela deveria estar hoje melhor do que ela está. Sim. Claro o que aconteceu de errado? Por que a recuperação não está engrenando na sua perspectiva? Olha, porque você tem uma capacidade ociosa do setor privado brasileiro muito grande, né? Se você olhar o PIB potencial do Brasil é 7, 8%, por toda essa capacidade ociosa. Só que nesse período, a minha impressão, pelo que eu leio, pelo que eu converso, as empresas melhoraram a sua produtividade, não tinha outra saída. E quando melhoraram a sua produtividade, eles ganharam com esse ganho, né? Eles conseguem aumentar a sua produção com essa pequena recuperação que a economia vem passando, sem precisar, né, de grandes investimentos, né? E então o que eu acredito, é claro que a expectativa de muitos era que o Brasil pudesse crescer esse ano 3%, vai crescer 2,5%, 2,3%. Né? Nós sabemos que o emprego gerado foi um emprego precário, foi um emprego sem carteira assinada, até 2 salários mínimos, mas, né, e que certamente é um emprego que quem voltou ao mercado de trabalho gerou um emprego de pior qualidade do que aquele que a pessoa tinha antes da crise. O emprego com carteira assinada em março melhorou, né? Melhorou, então é algum resultado positivo, mas a crise que o Brasil vive, ela é uma crise muito grande, não é um período pequeno de algumas reformas que foram feitas, falta muita coisa a ser feita, né? Tem um processo eleitoral que gera muita insegurança, até porque esse processo eleitoral vai gerar insegurança até setembro, do meu ponto de vista, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar da extrema pobreza ter aumentado um pouquinho de 16, né, para agora, a gente está vendo os números de 17, né, dos empregos que foram gerados serem empregos de pior qualidade dos anteriores, a gente teria, né, esse é o problema, é como comunica isso para a sociedade. Sem dúvida nenhuma, nós teríamos uma situação muito pior. Agora, é claro que o governo teve algumas oportunidades, né, de organizar melhor essa travessia até final de 2018 e perdeu. Né? No final de 2017, o governo tinha, vamos dizer assim, um excesso de arrecadação no Refis de 30 bilhões, que poderia ter usado esses recursos para colocar na economia, né? Para pelo menos criar um programa para compensar, por exemplo, o preço do gás de cozinha, que subiu muito, né, pela nova política de preços da Petrobras, e o governo tomou uma decisão estritamente fiscal, ortodoxa, de garantir um déficit primário de 120 bi, quando todos nós aqui, toda a sociedade já tinha precificado um déficit primário
de 150 bi. Então, acho também que por parte do governo faltou uma percepção maior de que a política fiscal ela é importante, ela precisa ser, de fato, dura, ortodoxa, para que a gente organize as contas públicas, mas cabe ao governante, né, organizar políticas compensatórias para que na travessia a sociedade possa sentir menos os efeitos dessa crise que ainda vai perdurar. Então, acredito que, mesmo com os resultados que não são tão positivos como a gente gostaria, né, mas eu acredito que faltou ao governo também uma preocupação, principalmente no final do ano, que tinha condições para isso, de pensar em algumas políticas compensatórias, principalmente para o cadastro do Bolsa Família, para as pessoas que ganham menos, algumas políticas com esse excesso de arrecadação para poder fazer essa travessia numa situação melhor do que a sociedade tem hoje. Você está dizendo que faltou flexibilidade da equipe econômica? Não, a equipe econômica não tem que ser flexível, mas quem é o árbitro da decisão da equipe econômica é o presidente da República. Porque se você tivesse que apenas dizer sim à sua equipe econômica, não precisava ter presidente da República. É só escolher por concurso o melhor economista na linha do que você defende. Eu sou mais liberal na economia, então escolho o melhor lá, o melhor doutor em qualquer universidade e daqui para frente eu digo amém para ele. Não. O presidente da República existe para articular as políticas do governo, incluindo as políticas sociais. Aí eu acho que o presidente errou e muito de não olhar essas políticas compensatórias como um instrumento muito importante. Ficou olhando só a política liberal, né, a política mais ortodoxa, e aí não cabia, claro que não vai caber nunca ao ministro da Fazenda, de um governo com uma equipe econômica mais ortodoxa, a ele tomar a decisão de falar, tem aqui 20 bi, vamos ver como é que a gente compensa nesses 20 bi o trabalhador mais simples, né, as pessoas que estão vivendo na extrema pobreza ou quem está no Bolsa Família, de que em condições a gente pode melhorar a vida deles nessa travessia. Então ali é uma decisão do presidente, o erro não é da equipe econômica, a equipe econômica está certa, se pudesse fazer um déficit primário menor ainda, ia fazer. Agora cabe ao presidente falar, não dá, porque lá na ponta tem um cidadão que está na Minha Casa Minha Vida, que não sabia que tinha que pagar água, está tendo que pagar a conta de água, que não sabia que tinha que pagar a conta de luz e agora tem a conta de luz de 300, 400 reais e toda semana vem o caminhão da Light, lá no caso do meu estado, do Rio de Janeiro, para cortar a luz e tem uma barricada de moradores que não deixa a Light entrar, tem esgoto a céu aberto no lado da Minha Casa Minha Vida em Nova Iguaçu. Então, o governo, né, o presidente e os seus outros ministros, eles precisam existir exatamente para dizer, não, vamos pegar uma parte desse recurso para a gente melhorar aqui a qualidade de vida e dar condições para que esse brasileiro que está vivendo numa situação pior, eles tenham uma compensação correta, justa, né, numa política mais dura que o governo está fazendo na economia. Muito bem, Rodrigo, nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e desejar aí uma boa campanha eleitoral. Agradecer a Alexa e obrigado, até uma próxima.